Senhor, nesse momento, vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração. Bendito Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo início de mais um culto. Ó Deus, quero entregar nas mãos do Senhor todos os detalhes. Agradeço ao Senhor pela vida do meu amigo e irmão ministro Samuel Ignacio. Ó Deus, que o Senhor possa guarnecê-lo. Visita os demais obreiros dessa congregação. Agradeço ao Senhor pela vida também, ó Pai, de mais uma ovelha que o Senhor enviou aqui, o nosso ministro Cosmo. Ó Deus, que o Senhor possa nos renovar nessa noite pelo poder da palavra. Confirma algo diferente, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Nesse momento, podem se tornar aos vossos assentos. Quero pedir ao nosso ministro Samuel para me ajudar, com o nosso ministro Cosmo, por bondade. Entrega essa harpa aqui para ele lá, meu filho. Ministro, chega mais para frente, está muito longe. Senta do lado do ministro Samuel aqui, ó. Isso, daqui a pouco eu vou te emprestar minha Bíblia. Hoje é o nosso culto, ministro Samuel. Hoje é o nosso culto de estudo bíblico. Estou feliz com a sua presença aqui. Ele falou comigo, ministro Samuel, eu vou lá na sua igreja, ministro. E graças a Deus, Deus trouxe ele para a glória de Deus. E nesse momento vamos adorar a Deus com 326 da harpa cristã. 326. Tem uma proposta de glória aqui nessa noite. 326. Da harpa cristã. Da harpa cristã. Um dos louvores que me marca muito é o 326. Ó meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão divina vem me ajudar, não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Ó Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor. Ó meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar, tendo a fé, tua graça me há de bastar. Ó meu Jesus, encostado no teu braço vou andar, e com amor na sã palavra meditar, sempre assim, na peleja por Jesus eu vencerei, e pela fé abrigado do mal estarei, já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus o meu Rei. Ó meu Jesus, que me dás no coração do teu amor, hei de te ver glorioso no céu de esplendor. Ó meu Jesus, o teu
teu nome invocarei como em amor. Todo poder te foi entregue, Salvador. De todo ser, o joelho ante ti se dobrará, que és o Senhor, toda língua testificará. Os nossos pés, Salvador, queiras firmar, na rocha que não se pode abalar. Ó meu Jesus, tua graça quero sempre procurar, até que eu vá nos teus braços, enfim repousar. Quem toma posse, diga glórias a Deus. Nesse momento, vamos adorar a Deus. Deixa eu só ver qual que é a letra desse louvor, para nós estarmos adorando a Deus. Eu achei que era o 314, mas não é. Hino de número 33 da harpa cristã. 33 da harpa cristã. Você sabe o ritmo dele, né, Samuel? Quando a mão segura bem a minha e mais unido a ti, Jesus, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Eu acho que é assim, né? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha e mais unido a ti, Jesus, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Só quem precisa que Ele segure nas suas mãos, diga glórias a Deus. Isto, diga comigo assim: com tuas mãos,
segura bem a minha. Isso, vamos adorar a Deus com 198 da harpa cristã. 198 da harpa cristã, estaremos adorando a Deus com esse louvor. E daqui a pouco eu lhes explicarei o porquê desta proposta temática. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifique e guarda para si. Diga: Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos temer, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e siga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Diga: dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel, obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá. É que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. O refrão: os vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Quem pode dizer glórias a Deus? Só quem tem esse amigo se coloca de pé. Se coloca de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus esse refrão sem o pandeiro, só as vozes, amém? Dos vales é o lírio,
a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Diga: Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Mais uma vez. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Varão de mistério, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Quem pode dizer glórias a Deus? E nesse momento, vamos abrir nossa Bíblia. Primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Benção melhor. Isso. Pode pegar essa aqui. Capítulo 2. O verso 14 e 15. Presta um verso para a gente ler. Explica ele qual que é o capítulo e qual que é o versículo. Explicou ele, ministro? Explicou? Então vamos estar lendo a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Eu vou ler o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: Todavia o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus, para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Nesse momento, quero convidar mais uma vez o nosso ministro Samuel Ignacio. Ele vai estar levando a Deus em oração em prol da minha vida, e daqui a pouco nós já iniciaremos o estudo bíblico. Nessa noite, vamos apresentar a vida do nosso presbítero, né, que estará ministrando o estudo nesta noite. Soberano Deus, magnífico eterno Pai que está no céu, nesta hora, Senhor, de oração, nós apresentamos, Senhor, fala conosco, a vida, Senhor, do teu servo, Senhor, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Senhor, através, Senhor Pai, da tua palavra, Senhor Pai. Que a tua palavra, Senhor Pai, ela possa, Senhor, nesta noite, Senhor, ser semeada, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, e que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, cheios, Senhor, revestidos, Senhor Pai, pelo poder, Senhor, da tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, nesta noite que o teu servo ouve, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Podeis tornar aos vossos assentos. Vou estar entregando aqui Vou entregar aqui uma adoração com violão. Fiquem em espírito de oração, porque Deus, Ele vai falar conosco nessa noite. Amém? Fazer o teste sem paleta.
pensando bem. Só a presença de Jesus em minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Tua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes e não me censura, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que eu cometo contra ti. Se for preciso falar comigo, eu estou ouvindo. Falar comigo assentado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Só quem é dependente de Deus diga: não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Diga: não me deixes. A minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Estou contigo, a voz de Deus. Ora, não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo para um de mistério, aleluia. Não há barreiras que eu não posso ultrapassar. Mas estou fraco, ó, me escondas em tuas águas bem seguras, e agasalhas com teu manto de ternura. Ó, me transporta como vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixes sozinho.
dizer glórias a Deus. Isso, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Quero pedir o nosso ministro Samuel Inácio para fazer a repetição da leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Com a voz do rádio, o ministro Samuel vai estar fazendo a leitura. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são-lhe loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém. Ministro Quase, quando ele for fazer essas leituras, não precisa ficar de pé não, só ele, tá bom? Queridos, eu iniciei na sexta-feira que nós estivemos aqui aprendendo com o Senhor Espírito Santo a respeito de algo que é muito mais do que uma ferramenta. Eu posso considerar o discernimento como muito mais do que um dom. Nós vimos e percebemos que o discernimento é uma arma de proteção. E eu glorifico a Deus, porque o que eu contei aqui na semana passada, hoje eu tenho uma testemunha, uma prova viva, que está aqui, que é o meu encarregado lá no trabalho. A igreja de Corinto, ela foi fundada e com aproximadamente 5 anos de existência, assim como a nossa congregação completou no dia 27 de junho 30 anos, a igreja de Corinto estava prestes a completar 5 anos de existência. E tinha algumas pessoas que estavam observando os acontecimentos, e pelo líder não estar presente nesta ocasião, eles vão visitar o líder na região, no lugar que ele estava também pregando o Evangelho. E essas pessoas começam a relatar para o líder o que estava acontecendo no dia a dia dentro da igreja. É muito fácil, ministro Cosme, ser crente na presença dos pastores. É muito fácil ser crente na presença de irmãos e irmãs que são da igreja. Mas a única forma de o mundo, das pessoas discernir quem somos nós de verdade, é quando não estamos aqui, não quando estamos usando um terno, não é quando nós estamos dentro da igreja, 4 paredes de alvenaria, mas é quando nós estamos lá fora. É aí que nós somos discernidos pelas pessoas que estão à nossa volta. Ministro Samuel Inácio, um dia, eu falando com o nosso ministro Cosme, eu estava pastoreando lá, é o mesmo ofício que eu sou aqui na igreja, eu sou lá no meu trabalho, e eu falando com o nosso ministro Cosme da seguinte forma: eu não preciso falar para vocês que eu sou crente, lembra disso, ministro? Eu não preciso falar para vocês que eu sou um homem de Deus, porque as minhas ações têm que refletir isso. E existe um contexto muito mais amplo nessa realidade em que eu estou lhes ensinando, aonde que um homem mostra que é fiel ao seu casamento, é perto da esposa, amém, mas longe é que ele mostra que ele é fiel, aonde que um filho mostra que aprendeu com o pai, será que é só quando está presente junto com ele? Não, é quando está longe que as pessoas têm que falar assim: de quem que você é filho, parabéns, você é muito educado, você é respeitador. É quando nós estamos longe que somos discernidos. E o líder dessa igreja, o fundador dessa igreja, ele exerce o seu papel, ele começa a pegar o seu cajado, a sua autoridade de líder, e começa a livrar as ovelhas do precipício, porque tudo que o Evangelho promove na sociedade atual, a sociedade não enxerga, mas o que o Evangelho ensina é aquilo que vai preservar a casa, é aquilo que vai preservar a família, é aquilo que vai preservar o matrimônio, é aquilo que vai
preservar a dignidade, é o que vai preservar o caráter. É esse o papel do Evangelho. E Paulo, nesse momento, quando ele escreve essa carta que nós acabamos de ler, 2 versículos importantíssimos, ele está estimulando e aguçando as portas dos crentes a perceberem o risco. Portas como assim? Olhos, ouvidos, essas são as portas presentes na nossa vida, porque quando nossos olhos veem e os nossos ouvidos escutam, automaticamente começa a ser despertado ou semeado um sentimento de desejo em querer ver, experimentar como é mais daquilo, e é isso que Paulo está estimulando as pessoas dessa igreja a perceber. Nosso ministro Cosmo, São Renato, ele tem um costume. Quando nós chegamos no local do expediente, ele sempre fala assim: vamos fazer a análise, vamos realizar a análise aqui, senhores? É assim, né? E lá nessa análise tem uma pergunta. E pergunta se vai ser necessário sinalizar o local que nós vamos ter que trabalhar. E isso não implica dizer que a sinalização, ela protege tanto quem está do lado de dentro, quanto quem está do lado de fora. O que Paulo estava observando nesse momento aqui? Os crentes desta igreja, os homens de Deus e mulheres de Deus, estavam prestes a pisar fora, se colocando numa área de risco, numa posição de risco, e o Evangelho entra quando tem alguém prestes a entrar na área de risco. Há pouco tempo atrás eu não tinha entrado na empresa ainda, mas uma criança, ela ultrapassou a sinalização que nós fazemos, e uma porca de parafuso caiu na cabeça dela e fez estrago. E quando eu recebia essa revelação de Deus, eu disse para os nossos irmãos, eu estava em casa, ministro Cosmo, eu estava em casa recebendo a revelação de Deus reservado, quando a visão e a audição da minha parte foram aguçadas e foram abertas, e eu percebi naquela ocasião uma placa muito grande, e essa placa era uma placa de alerta, e a voz de Deus falou no meu ouvido: risco eminente. Coloca a mão sobre a cabeça e diga: Jesus me guarda, Jesus me livra. Uma placa de alerta muito grande começou a sobrevoar na esfera espiritual, e eu comecei a contemplar essa placa, e era uma sinalização de alerta, e de repente a voz de Deus: risco eminente. Eu contei esse testemunho, eu vou ter que contar de novo aqui. Lá no mirante do Morro do Ouro, no alto de um passo, ministro Samuel, eu fiquei com o eletricista na parte de baixo, um vão de aproximadamente uns 400 metros. Terminamos o serviço lá, fomos de encontro à nossa equipe que estava lá em cima do outro passo. E eu estou subindo, o irmão que estava comigo era o Diogo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele ainda aqui na igreja, se Deus permitir que ele venha. Ele gosta muito de conversar, ele conversa muito. Quando nós estávamos subindo, eu estou escutando a voz de Deus no meu ouvido: ora por livramento, ora por livramento. Quando chega lá em cima, nós levantamos o poste, nós exercemos nosso ofício, deu a hora do almoço, vamos almoçar. E eu subi o monte orando por livramento. Quando nós estávamos voltando a trabalhar, o ministro Cosmo recebeu a notícia que um dos nossos integrantes, um dos nossos companheiros de empresa sofreu um acidente. E o Cosmo falou comigo assim: o ministro vai falar umas palavras para nós, lembra disso? Ah, ministro, entramos na presença de Deus lá em cima do alto daquele monte, e todos nós aplaudimos a Deus, quando de repente nosso serviço volta.
E eu peguei a ponta do cabo do condutor que nós estávamos repondo naquele dia, condutor neutro, e desci. E quando eu dei alguns passos, eu comecei a escutar um barulho diferente entre o mato. E continuei. Eu de óculos escuros, equipamento de proteção. De repente, quando eu menos percebi, eu pisei do lado de uma cobra cascavel. Ministro Noena, só deu tempo de eu gritar ai e pular. O anjo do livramento. Deus me deu o livramento naquela ocasião. Mas imagina se eu não escuto a voz de Deus quando eu estava subindo e a voz de Deus me orientando. Ora por livramento, ora por livramento, ora por livramento. Deus, Ele quer falar contigo de perto. Deus, Ele quer falar contigo para quando tu entender a voz de Deus, além de você ser alcançado, guardado pelo poder dEle, quem está à sua volta também vai ser guardado e alcançado. Quem crê, diga eu creio. E eu entrelacei da seguinte forma: após ter passado esses acontecimentos, eu tirei o óculos, o equipamento de proteção para ver melhor. E foi então que eu comecei a escutar e comecei a perceber os barulhos mínimos. E tanto os meus olhos quanto a minha audição e o meu pensamento, tudo foi aguçado. E eu vim com uma palavra profética, isso na sexta que nós iniciamos esse estudo, e eu disse: é noite de Deus aguçar a sua visão, a sua audição e a sua mente. Dizem que cobra cascavel não é rabote. Quando foi comigo, o varão do livramento nem deixou que ela armasse o bote. Mas diga para quem está ao seu lado: a cobra é astuta. Mas a partir de hoje, diga para essa pessoa ao teu lado: tu vai ver, tu vai ouvir, tu vai perceber as propostas estratégicas, porque tem proposta que parece que não tem nada a ver, tem proposta que vem sutilmente, mas Deus está dizendo: tem coisa que carrega, tem coisa que está com um teor corrosivo, tem coisa que está com um teor maldoso, oculto, e é isso que Deus quer fazer você perceber. É a essência dessa carta aqui, ministro Cota. Exerce seu papel, ministro Cota. Diga para o ministro Samuel Inácio assim: não fique na área com risco de queda. Ele sabe muito bem dessa pergunta. É feito toda manhã, ministro Samuel. Toda manhã é feito. Os componentes da equipe estão cientes que não devem transitar ou permanecer na área de projeção de objetos com risco de queda. Eu preciso entrelaçar alguns significados aqui junto com vocês. O significado ou o porquê das propostas estratégicas da parte do diabo aumentam. Por que as propostas aumentam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga para quem está ao seu lado: o que Deus prepara nos impulsiona a focar nas coisas de cima. Quando Deus faz a união matrimonial, Ele preparou e Ele impulsiona diariamente os cônjuges, os casados, a focar nas coisas que vão sustentar um casamento saudável, sim ou não?
quando Deus realiza a obra redentora, a obra de libertação, a obra salvadora na vida de um homem, de uma mulher, que tira ele do lamaçal do pecado e coloca em cima do altar, como foi comigo. Deus, ele impulsiona e ele prepara coisas que vão fazer essa pessoa focar nas coisas que são de cima, nas coisas boas. Lá no meu trabalho um dia, um dos nossos companheiros chegou perto de mim e disse assim: ministro, você tem que conversar mais, ministro, você tem que falar mais, você é muito quieto, tem que interagir conosco. As conversas deles, ministro Samuel, futebol, mulher, só coisa ruim. Eu vou entrar nisso, ministro Cláudio. E eu disse para eles: se vocês quiserem conversar as coisas de Deus, vocês vão ter assunto comigo. Esse mesmo Diogo que eu falei para vocês que subiu, foi questionado: mas como que você consegue conversar com o ministro? É porque o Diogo também é da igreja, é porque quando nós estamos juntos, falando das coisas de Deus, falamos de Bíblia, assim é o dia a dia, é sempre Deus impulsionando e Deus preparando ocasiões para alimentar e para sustentar a vida de um homem de Deus. Tudo que vem de Deus é de cima. Mas quando tem uma força querendo levar à queda, sempre quando tem esse tipo de questionamento: mas por que você não começa a fazer isso? Mas por que você não vai nesse lugar? Mas por que você não age assim? Diga para essa pessoa ao teu lado: não é de Deus. Deus não te levaria a lugares que não fortalecem o seu espírito. Deus não te levaria a buscar refrigério fora da sua presença. Deus não te levaria, ou Deus não levaria alguém que está precisando de cura em qualquer lugar. Deus não levaria alguém que está sendo seu casamento bombardeado a buscar por proteção matrimonial em qualquer lugar. Diga para quem está ao seu lado: tudo que te leva a sair da direção de Deus quer ver sua queda. Eu fui cortar cabelo um dia. Eu cheguei lá no salão e tem alguns jovens lá que estão iniciando uma trajetória ministerial, uma trajetória de vida com Deus. E sempre quando é assim, esses cultos aqui são a base da nossa vida. Antes de eu estar aqui de pé ministrando para vocês, eu toda terça-feira que tem estudo bíblico eu desço. Quando não há possibilidade eu escuto, e quando não escuto eu também tenho que meditar na Bíblia Sagrada. Eu cheguei lá, e esses jovens, eles estavam falando a respeito de coisas que todo jovem gosta de fazer. Mas a vida com Deus, um relacionamento pleno com Deus, ele é marcado por certas renúncias, por certas separações. Vai ter coisa que parece ser muito boa para se fazer, mas se Deus falou que não é para fazer, não é para fazer. E eu tive que ser muito duro com eles. Porque sempre que eu pergunto para eles: como é que vocês estão firmes na rocha? A resposta é mais ou menos: estou meio fraco, estou caminhando. Mas isso se dá porque está faltando alimentação, está faltando investimento nas coisas que são espirituais. Porque só assim que alguém consegue ficar de pé diante de Deus, é orando, é lendo a Bíblia. As pessoas costumam dizer: eu faço a minha oração, eu sou uma pessoa de fé, amém. Mas se não exercitar, e exercitar é todo
exercitar isso, o espírito fica fraco. E quando alguém simplesmente responde assim: eu tento ficar diante de Deus, eu tento firmar na presença de Deus, mas eu não consigo, o que está faltando é a alimentação do Espírito, porque o Espírito quer buscar Deus, mas quando há alimentação, investimento nas coisas que são da carne, o Espírito que quer se aproximar de Deus enfraquece, a carne ganha espaço. Mateus 26, 41. É um pouquinho antes, minha esposa. Isso. Viu? O capítulo, livro, o capítulo em cima. É isso aí mesmo? 26, 41. Ministro Samuel vai ler com a voz do rádio. 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A pessoa que quer ficar de pé diante de Deus, se ela não alimentar as coisas que são espirituais, as coisas do Espírito, a carne toma frente. É por isso que crente, que homem de Deus e mulher de Deus, não pode faltar culto de oração, não pode faltar culto da palavra, não pode faltar escola bíblica dominical, e é por isso que todo ser que vive para passar do estado de criatura para filho, ele tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, transforma de fato a minha história. E um dos sinais de um crente, de uma pessoa que tem discernimento, ele busca andar na direção de Deus. João capítulo 3, verso 8. João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E além dessas características, o crente que tem discernimento, ele não é precipitado. Diga para quem está ao seu lado: quer fazer? Peça a confirmação de Deus antes. Toda decisão, entenda bem isso aqui, toda decisão precipitada gera uma consequência. Jesus, ele disse bem claro: o Espírito vos guiará em toda a verdade. Decisão precipitada gera consequência. Quer fazer? A confirmação de Deus livra da consequência. O porquê que tem muita pessoa lamentando na atualidade, o porquê que tem muita pessoa sendo bombardeada na atualidade, é porque quando esteve no vale da decisão, no momento de tomar decisão lá atrás, não pediu confirmação de Deus, e por isso tem lágrima descendo até hoje. É por isso que tem pensamento martirizando essas pessoas nas caladas da madrugada, e só quem sabe é a cama e o travesseiro. Lá na nossa equipe,
lá na casinha do caminhão, é uma igreja hoje. E todos eles lá sabem, quando tudo correu bem no nosso serviço, igual hoje, é porque o anjo da revista passou lá primeiro. Quando as nossas decisões, quando as nossas escolhas estão pautadas na direção de Deus, com confirmação de Deus, não vamos escolher consequência. E sobre esse ensinamento, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 10 ao verso 12. Do 10 ao 12. Nós vendemos a Bíblia. Do 10 ao 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Que quando tem um crente, ou é por isso que quando tem uma pessoa que está quase saindo da fila, sendo que a vez dele de tomar posse da bênção é a próxima senha a ser chamada, quando Deus vê alguém, quando o Espírito de Deus vê alguém que está quase tomando posse de algo que lhe foi preparado e prometido por Deus, quase saindo da fila, quase desistindo, com precipitação, com impaciência, a voz de Deus diga para quem está ao seu lado: não sai não, sua vez está quase chegando. Eu falei com minha irmã um dia, ela veio no nosso culto, eu disse para ela: minha filha, por que você sumiu? A vida de pastor de igreja é assim, nós criamos um vínculo tanto com as pessoas que são obreiros da casa, quanto com as pessoas que vêm. A visão de um pastor de igreja com as pessoas que estão na casa é que elas sejam fortalecidas diariamente. E a visão de um pastor de igreja com as pessoas que vêm até a igreja é que elas sejam transformadas por Deus e busquem por essa transformação. E eu disse para ela: minha filha, você sumiu dos cultos, a senhora sumiu dos cultos, o que está acontecendo? E ela começou a me falar que está tudo ficando difícil e que parece, e nesse contexto ela falou comigo. E eu disse para ela: às vezes a bênção de Deus está a um palmo de chegar a ser derramada na vida da pessoa, e o anjo que sempre se apresenta com uma taça, com um presente, com a promessa realizada, com a realização da promessa, ele se depara com as pessoas sendo impacientes e precipitadas e tomando decisões que vão tirar ela da fila. Ministro Cosmo, quando Deus ele faz uma promessa, Deus não volta atrás com a palavra dele. É o tempo todo ele prestes a derramar o cumprimento da promessa naquela pessoa, mas as decisões daquela pessoa às vezes geram ações com que ela mesma sai da fila e tem que voltar lá atrás para começar de novo. Eu vou começar a aplicar aqui.
É por isso que não adianta alguém falar que sempre conversa com Deus, alguém falar que tem Deus no coração, mas na primeira oportunidade entra numa roda de conversa errada. E não adianta alguém falar que tem Deus, que tem amizade com Deus, que faz oração, mas na primeira ocasião vira as costas para Deus com suas decisões. Tem que ficar na fila, tem que permanecer. Eu quero que vocês entendam o significado secular da palavra discernimento. Hoje, na hora do almoço, eu escutei um dos anciãos que trabalha junto comigo, eu sou Aniceto Inácio. Ele estava falando sobre palavra com origem no latim. Ele usou o termo polis. Sempre quando tem uma cidade com o polis no final, essa palavra é derivada do latim, que significa cidade. Ele falou Anápolis, cidade de Ana, Teresópolis, cidade de Teresa. Ele falou sobre isso. E a palavra discernimento, ela também tem origem no latim, que significa discernere. O significado no português é separar, dividir ou decidir através do raciocínio, e além disso ela tem alguns pilares. Discernimento é a habilidade de tomar decisões maduras, baseadas em critérios justos, prever consequências antes de agir, competência para enxergar além das aparências óbvias, separar os fatos reais de boatos ou preconceitos. E quando eu li essas explicações, essas aplicações, o cotidiano tem um sinônimo que é prudência, sabedoria, prática e equilíbrio emocional, na espiritualidade, a percepção íntima para entender a vontade divina e identificar intenções ocultas. Diga para quem está ao seu lado: quando Deus quer falar, Ele usa até os sábios da terra. Porque quem fez essa distribuição de coisas são pessoas que trabalharam no desenvolvimento do dicionário. Quando Deus quer ensinar para nós, quando Deus quer ensinar uma coisa para alguém, quando Deus quer falar para alguém, Ele se manifesta até através das pessoas que são sábias. Às vezes são pessoas que nunca foram na igreja, que nunca tiveram intimidade com Deus, mas o homem que tem discernimento, ele percebe, tem coisa que a tal pessoa está falando, que é Deus falando comigo, ele começa a perceber Deus nas coisas. Eu fui pregar o evangelho um dia no Cerespim, antigo Cerespim. E lá tem adolescentes, jovens. E um dia tinha um jovem destroçado lá no Miniscosa. Um jovem destroçado, um coração dilacerado. O acúmulo do sofrimento, às vezes do arrependimento por estar preso, e um sentimento de insuficiência e incapacidade gerado no coração. E nós vamos lá pregar o evangelho, e ele, com o coração dilacerado, chega perto de mim e fala: pastor, eu quero muito ouvir Deus, mas Deus não fala comigo, pastor. Deus não fala nada comigo. Eu quero conhecer Deus, mas eu nunca ouvi Deus. E ele, com sentimento de insuficiência, tudo isso nas entreações, alguém se apresentava para ele e disse assim: você está no fundo do poço, Deus não vai falar contigo, Deus não vai te ouvir. E mal sabia ele que Deus fala com ele o tempo todo. Mas como? Eu disse para ele: Deus fala contigo
No simples fato de você levantar da sua cama, respirar e ter mais uma oportunidade de Deus transformar. E se você abraçar essa oportunidade que Deus te dá, porque quantas pessoas deitam para dormir na noite e simplesmente não levantam pela manhã, quando os livramentos que Deus já te concedeu é assim ou não é? Mais ou menos assim, pastor. Quando Deus quer falar conosco, Ele usa o clima, Ele usa pessoas, Ele usa as estações, Ele usa vários tipos de métodos. Nós que precisamos ficar atento ao que vem da parte de Deus para a nossa edificação. Somos nós que precisamos ser aperfeiçoados, porque enquanto não somos aperfeiçoados, a voz que predomina é a voz maligna. Deus não vai te escutar, Deus não vai te ouvir. Olha as escolhas erradas que você fez, Deus nunca vai te aceitar. Enquanto isso, Deus está só dando oportunidade, Deus está só falando: se aproxima, se apresenta de mim. E muitas vezes as pessoas só percebem isso quando tomam um choque. Quantas vezes eu saí na equipe do nosso ministro Cosmo, e quantas vezes, sempre orando a Deus: Jesus, salva esse homem, liberta esse homem do cigarro. Aí, ministro Samuel, um dia ele chegou perto de mim e falou assim: ministro, eu estava lá em casa e eu comecei a ter vontade de descer para pegar o cigarro, mas não desci, fiquei lá em cima, e eu percebi que o tempo foi passando, e eu imediatamente pensei assim: mas eu não dependo de cigarro para sobreviver. E eu disse: glórias a Deus, é mais uma obra da confirmação do poder de Deus, da libertação de alguém. Mas ele passou por tudo isso porque houve um choque. As consequências que as pessoas colhem, mesmo quando há o choque, é Deus despertando, é Deus falando assim: eu não te fiz para isso, você não precisa disso, levanta, deixa eu te levantar, deixa eu te lapidar, deixa eu transformar a tua história. Nós que precisamos ser sensíveis à voz de Deus. O que as pessoas hoje têm que aprender é a não precisar tomar choque para ser despertado de situações que estão sofrendo, que estão passando. O que precisa ser ensinado, o que precisa ser apregoado na sociedade é: muda as suas decisões agora, muda as suas escolhas agora, porque lá na frente tu vai colher coisa dolorosa, e só quem colhe consequências sabe como que é. Só quem colhe consequências, só quem sabe a dor é que vai entender isso aqui. E Paulo está ensinando os crentes da igreja de Corinto a serem mais perceptíveis, a buscar mais. Será que Deus está nesse negócio? Eu tenho confirmação, autorização de Deus para fazer isso? Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Certa vez eu fui questionado. Uma pessoa ficou indignada comigo
e falou comigo assim: mas ministro, tudo você leva para o lado espiritual, ministro. Eu fui questionado assim. E é por isso que há um contraste, vejam, o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que eu fico preocupado quando tem pessoa que aceita a proposta e o convite chega dessa maneira. Faz porque não tem nada a ver, não. Faz porque não tem ninguém perto. Faz porque ninguém vai ficar sabendo. Esses hábitos estão levando pessoas dentro da igreja e as pessoas de fora da igreja à queda também, porque proposta que vem da parte do diabo. Eu estava falando disso com o Cosme e com o Éder um dia, se não me falha a memória, lá em Pedro Teixeira ou lá em Torreões. Eu disse para eles assim: quando o diabo quer, ele prepara um prato para derrubar o casamento de alguém. Ele vai chegar perto do homem apresentando para o homem casado uma mulher bonita, e quando é vice-versa, vai chegar perto de uma mulher casada apresentando um homem bonito. O diabo, ele sabe como que ele trabalha, e sempre vai ser com essas pronúncias. Faz porque não tem nada a ver, não. Faz porque essa pessoa não está perto, não tem ninguém perto, ninguém vai saber. Esses hábitos estão levando pessoas, casamentos, famílias à queda e à destruição. Eu quero que vocês observem junto comigo uma situação. Ainda na primeira carta aos Coríntios, volta um capítulo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sosthenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. A condição de uma pessoa que tem discernimento, a condição de um crente que tem discernimento, diga para quem está ao seu lado: ser santo com todos e em todo lugar. Como é que eles me chamam lá no serviço, minha escola? Como é que eles falam comigo lá no serviço? Ministro, sim ou não? Quando Samuel me manda mensagem, ele falou: ministro, ser santo com todos e ser santo em todo lugar. São características que marcam se a pessoa é uma pessoa reta, é uma representante de Deus, é um representante de Deus autêntico. Ser santo com todos e em todo lugar. Eu estava lá no trabalho e um dos nossos irmãos novatos falou comigo assim: mas você não reclama de nada, irmão. Você tem que reclamar, você tem direito de reclamar, você não fala nada, tudo para você está bom. Diga comigo assim: ser santo com todos e em todo lugar. Isso promove inúmeros benefícios. Olha o versículo 5 e o versículo 6, ainda do capítulo 1. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo
tem sido confirmado em vós. Quando os crentes, as pessoas da igreja de Corinto, elas iniciaram a sua trajetória, elas preservavam isso. E viver uma vida com Deus, de santidade com todos e em todo lugar, gera benefícios. Olha o versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por serem santos com todos e serem santos em todo lugar, tinha pessoa que Deus deu o dom da palavra, tinha pessoa que Deus deu o dom do ensino, o dom das revelações, de visões, de profecias e etc. Mas as propostas que começaram a desencaminhar as pessoas da igreja de Corinto vieram assim, ó: tu pode, tu faz, tu acontece. E essas propostas começaram a balançar a estrutura dos crentes. Eu disse aqui que a casinha do caminhão é como se fosse uma igreja, e eu vivencio a operação de Deus nítida lá. O mesmo ancião que eu citei aqui, o Solicito Inácio, em uma manhã de oração, na segunda-feira, se não me falha a memória, eu já ia iniciar a oração. Eu sempre falo com eles assim: o que vocês querem pedir hoje? É família, é saúde? Eles falam: sim, ministro, família e saúde. Mas nesse dia o Solicito Inácio, ele interrompeu, e ele começou a falar assim: ministro, eu te vi na minha frente. Eu estava no centro da cidade, quando começou a chegar, se aproximar um cidadão, e esse cidadão começou a me provocar, começou a falar palavras provocativas, começou a querer incentivar um cenário de briga. Foi quando eu te vi na minha frente falando comigo assim: o diabo só precisa de uma brecha para fazer arruaça. Ele falou comigo isso. E eu estava longe, ministro Costa, estava viajando, se não me falha a memória, estava em viagem. Isso é o discernimento. E tudo que Deus opera lá dentro, eu não transfiro para mim, porque eu sou apenas instrumento. Tudo que Deus opera, que Deus faz lá, eu digo glórias a Deus. Ó Deus, muito obrigado. Eu transfiro a honra e a glória para Deus. Mas quando chega alguém com uma proposta, porque você foi bem sucedido em algo, porque você está desfrutando bem de algo, ou de algo bom, e as pessoas começam a falar contigo assim: tu pode, tu faz, tu acontece. Os crentes em Corinto não perceberam e logo começaram: eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, e começa a menosprezar as pessoas que são menores, as pessoas que são inferiores ainda. Diga para quem está ao seu lado: essas propostas querem fazer você abandonar a humildade e se tornar arrogante. A partir de hoje eu quero que vocês comecem a filtrar melhor as coisas. Tudo na nossa vida é como se fosse uma escada, e a cada degrau que nós subimos, não subimos porque somos bons, não subimos porque somos bonitos, porque se eu fosse bom, Deus ele já teria me recolhido. Eu não estou aqui por beleza, porque por padrão de beleza nem na porta eu entraria. Eu estou aqui porque a graça de Deus me trouxe até aqui, e se Deus me trouxe até aqui, para a humildade continuar reinando no meu coração, como que eu faço? Eu pego na mão de um irmão e digo: se depender de mim tu cresce, se depender de
mim, tu desenvolve o teu ministério. Se depender de mim, tu vai conhecer mais da Bíblia. Se depender de mim, tu vai ser transformado também. Quando a arrogância, ela toma conta da vida de alguém, essa pessoa começa a esquecer todo o sofrimento que ela teve para se desenvolver e para chegar até ali, porque a nossa trajetória é marcada por desafios que são assim, desafios que nos marcam, mas marcados, nós temos estrutura para dizer para alguém: eu me machuquei, tive que sofrer para chegar aqui, mas você não vai sofrer, porque eu vou te ensinar de uma forma que vai te ajudar, que vai te alavancar. Fica de pé no seu lugar. Na antiga empresa que eu trabalhava, eu disse que quando eu trouxesse um encarregado aqui, eu ia falar com vocês que ele é o responsável de eu chegar cansado aqui do serviço bruto, do serviço pesado. Mas eu trabalhava numa empresa, eu fiquei lá por, Deus abençoe, fiquei lá por 2 anos e pouco. E era uma empresa que eu posso dizer que 99% da empresa era só mulher. E quando isso acontece, o serviço bruto, a parte pesada, ela fica para os homens. E eu sofri, era câmara fria, às vezes uma movimentação, meu corpo esquentava, logo após tinha que entrar numa câmara fria. E assim como as outras empresas, a minha empresa abriu um processo de contratação. E quando chegou alguns novatos, eu comecei a ensinar a eles uma forma que ajudaria eles a acostumar, a habituar com o serviço. O que eu tive que sofrer para aprender, eu ensinei eles assim que eles chegaram, para privar eles do sofrimento. Um dos antigos que trabalhavam também junto comigo lá falou comigo assim: "Você é bobo, deixa ele sofrer, porque tem que sofrer mesmo para entender como que é." Eu disse: "Não, é assim que vai estruturando uma equipe, porque se eu ensino alguém algo que eu tive que sofrer para aprender, essa pessoa vai ser a primeira interessada a me ajudar, eu vou ter estrutura para ajudar essa pessoa." E quando eu mudei de empresa, eu logo me deparei com pessoas que me receberam, e além de me receber, me ajudaram. Em prova disso, eu trabalho há 3 anos junto com as mesmas pessoas praticamente. E uma das coisas que eu percebo, o entrosamento faz toda a diferença dentro de uma equipe. Quando alguém dentro da igreja começa a aceitar a proposta que torna ele arrogante, incentivando ele a abandonar a humildade, logo ele começa a perder esses sensos, essas reflexões. Se eu ajudar alguém a crescer, nós vamos crescer juntos. Um homem grande de uma empresa falou comigo assim: "Desiste. Esse trabalho aqui não é para você não, você tem que procurar outra coisa para você fazer." Eu não briguei, permaneci em espírito de oração, permaneci diante de Deus, e o tempo passou.
E começaram os burburinhos, ó, tem uma lista aí que vai ser mandado embora tantas pessoas. Eu não precisei brigar. E Deus me preservou na empresa. E estou lá até hoje, para a glória de Deus. Diga comigo assim: o discernimento é uma arma. Eu quero convidar aqui na frente você que precisa dessa arma, precisa que Deus te ensine, te mostre, precisa enxergar as coisas com mais profundidade, os acontecimentos. Vem na frente que eu vou estar orando pela sua vida. Vou colocar um louvor, meditem na letra desse louvor. Eu preciso ver Deus, eu preciso saber se isso é da parte de Deus, preciso saber se não deu alguma proposta oculta, entrelaçada. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Tudo que nós nos deparamos, se nós tivermos a precaução de perguntar se é de Deus, se podemos fazer, Deus sempre nos mostra o melhor caminho. Deus sempre nos ensina e Deus sempre tem o melhor para nós. Mão direita sobre o coração, olhos fechados. Bendito Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa ministração. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estiveram aqui junto comigo, aprendendo com o Senhor. Ó Deus, eu rogo ao Senhor nesta hora, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, para contemplarmos, ó Deus, as coisas muito mais além do que os olhos naturais e os ouvidos naturais contemplam. Ó Deus, nos mostra, ó Pai querido, nos guia pelo caminho bom, pelo caminho reto, repreende toda proposta maligna entrelaçada contra a nossa vida. Ó Deus, que os nossos passos sejam o Senhor conduzindo para tomar posse de tudo que o Senhor preparou para nós, e todo mal, todo embaraço, todo laço, eu ordeno agora em nome de Jesus.
Ó Deus, carimba a bênção e o livramento. Deixa eu de vocês. Toda segunda-feira e sexta-feira, os irmãos na casinha recebem oração e unção. Chega pra cá. Todos mais vai dar salto por coordenação, unção, carinho, a bênção, a vitória, abraço para vocês de costas. Isso. A outra também. Passamos na outra e fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Dá um abraço no início, Samuel, por gentileza. Aí, ó. Recebe o abraço de Deus. Queridos, eu quero agradecer pela presença de